Bom, gente, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, sou a Gabriela Sá, faço parte da equipe de curadoria aqui do Festival de Fotografia de Tiradentes. Queria agradecer a presença de todos, todas e todes, e também aos nossos patrocinadores, CBMM e Itaú. Temos aí uma lista bem extensa de apoio. É sempre bom ressaltar não só o apoio do Centro Cultural, que nos recebe há tanto tempo, como também o apoio do IFAM, o apoio da Volts, que faz o nosso design, o apoio da Canson, da Van Gogh e da Atmosphere, que estão aí sempre nos concedendo imagens lindas para as exposições. E, enfim, não vou me delongar, porque temos aqui 3 pessoas muito incríveis para a gente escutar. O palco, na verdade, é delas. Vou ler essas mini bios, desculpa usar o auxílio do celular, mas elas já fizeram tanta coisa que é impossível lembrar. A gente vai ter aqui hoje o lançamento da 2ª edição da revista Mulheres Luz, com a presença da Mônica Maia, editora, curadora e produtora cultural. Ela é idealizadora da plataforma Mulheres Luz, lançada em 2021. Em 2024, realizou o 2º festival Mulheres Luz e lançou a 1ª edição da revista, ações ligadas ao projeto. Ela é sócia da DOC Galeria, produtora da Mostra SP de Fotografia, foi fotógrafa e editora da Agência Estado e colaboradora da Folha de São Paulo. Em 1999, ela foi a primeira brasileira a ser jurada do World Press Photo, e, desde então, ela é membro do Yupp Swartz Masterclass. Em 2024, retornou à instituição como jurada da América do Sul. Foi jurada de prêmios diversos, como o Chico Albuquerque, Fundação Conrado Wessel, o Funarte Marc Ferrez, e entre outros. Integra o grupo de curadoria do programa Nova Fotografia do Miss São Paulo, atua em leituras de portfólio, acompanhamentos de projetos, fez curadoria de diversas exposições e eventos, como o Encontro de Coletivos Fotográficos, ECO, e os festivais de Foto em Pauta, Everyday Brasil e Imagens Periféricas. Ela é presidenta da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil e integra o Conselho Nacional de Política Cultural. Temos também a presença da Simonetta Perschetti. Ela possui graduação em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, mestrado em comunicação e artes pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorado em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também é pós-doutora pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Foi professora de fotojornalismo no programa de graduação e pós-graduação da Faculdade Casper Libero, na linha de pesquisa jornalismo, imagem e entretenimento. Publicou os livros Imagens da Fotografia Brasileira 1 e Imagens da Fotografia Brasileira 2. Foi autora de entrevistas e textos para o livro Encontros com a Fotografia. Está tudo bem? Está dando para me escutar? Deu uma diferença de áudio estranha. Ela organizou a coleção Senac de fotografia como editora de texto e imagem, ministra palestras e cursos sobre fotografia no Brasil inteiro, é colunista e membro do conselho editorial de revista Arte. Agora deu um pauzinho, né? E, de 2009 a 2015, atuou como curadora de fotografia da Galeria Arte Plural, em Recife. É ganhadora do Prêmio Jabuti de Reportagem e obteve o 1º lugar na categoria de fotojornalista do melhor da fotografia Cliques, em 2008 e 2009. Por último, não menos importante, Thea Severino é formada no curso de Desenho Industrial da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. É especializada em programação visual. Atualmente atua como designer gráfica. Tem sólida trajetória profissional na Folha de São Paulo, onde atuou como editora de arte, da TV Folha, de fotografia, de podcast e editora adjunta do Suplemento Cultural Ilustrada. Foi também consultora na Cases, não sei falar isso, Cases e Associados, óbvio, empresa catalã, né? Especializada em desenho gráfico de publicações jornalísticas. Fundou em 2022 o Estúdio Telma, parceria com o designer e professor Márcio Freitas. Realizou a reforma gráfica do formato Standard para Berliner do jornal Folha de São Paulo e também o projeto gráfico da revista Mulheres Luz. Gente, vou passar a palavra para elas, então, e espero que vocês aproveitem muito. Eu estou muito animada para poder saber o que vem nessa 2ª edição da revista. Obrigada. Bom dia.
Tá quase boa noite, não. Bom dia. Sou Mônica Maia, sou uma mulher branca, estatura de 1,78 m, cabelos meio loiros, meio grisalhos, encaracolados. Estou com um fundo preto, flores vermelhas e um chinelo havaiana preta. Quem me conhece sabe, é um simbolismo. Muito obrigada por estarem aqui, né, essa hora da manhã. A gente sabe que um festival assim, tem uma agenda enorme. É um desafio grande, porque a todo momento a gente tem que fazer escolhas, mas são problemas bons que a gente lida durante o festival. Obrigada, Foto em Pauta, pelo convite. Eu sou muito fã desse festival. Obrigada, Gabriela, Guilherme e Renan, que estão aí pilotando, luz, som, imagem, ação. E obrigada, Eugênio, e toda a equipe de produção, que sempre nos acolhe. Eu já tive, acho que, em 12 ou 13 Fotos em Pautas. Eu sou uma pessoa que fui muito criada, assim, eu sou de uma geração que a gente era criada dentro da redação, né? Não tinha escola de fotografia, enfim, não tinha muitos lugares para buscar, né? Então, eu sou uma cria de redação, né? Uma cria de laboratório depois de redação. E quando eu fui me abrindo, saindo desse mundo louco, né, de fechamento diário, eu comecei a frequentar os festivais. Então, hoje eu me considero uma pessoa assim, não formada, né, porque eu aprendo todo dia, mas a minha formação de todas as expressões de fotografia, ela vem muito dos festivais, né? Então, o festival são eventos importantíssimos, vida longa para todos eles. Sábado, a gente tem uma mesa aqui com a diretora de projeto da Funarte, às 13 horas. Nós vamos reforçar toda a importância da fotografia, da cultura, das políticas públicas e quanto isso nos salva. Então, acho que vamos agora para o projeto, né? Viemos aqui falar do Mulheres Luz. O Mulheres Luz ele nasce como uma plataforma na internet, com o objetivo de visibilizar, difundir e democratizar o acesso aos conteúdos produzidos por fotógrafas e mulheres da imagem no Brasil. Quando eu falo mulheres da imagem, como eu sou uma pessoa também que passei por muitas funções diferentes, né? Laboratorista, fotógrafa, editora, gestora, isso, aquilo, tal. Então, é uma plataforma sobre a cadeia produtiva. Então, são fotógrafas, jornalistas, professoras, designers, tratadoras de imagem, diretoras de fotografia. Então, todas as atividades relacionadas ao fazer fotografia, né? É uma teia em construção, um convite para ocupar espaços e promover mudanças juntas. Venha conhecer, faça parte. É uma plataforma aberta, tem lá à esquerda um íconezinho, faça parte. É possível fazer um cadastro. Lentamente eu estou subindo tudo, né? Estou numa luta aí grande de patrocínios. Em breve teremos aí uma equipe um pouquinho mais de agilidade e daqui a pouco também cada pessoa cadastrada vai ter a sua própria senha para fazer a manutenção do seu cadastro, da sua bio, dos seus ensaios, portfólios, né? Então, cada hora a gente está colocando uma coisinha nova, né? A plataforma consiste, assim, basicamente, em você encontrar as pessoas. Era uma inquietação minha também. Eu trabalhei com muitas mulheres na década de 80, mas a gente sabe que esses lugares sempre foram muito masculinos, né? Só homens fortes poderiam viajar com as telefotos e etc. Tal. E aí as revistas, conversando com editores, né? Eu tenho muito mais tempo de editora do que de fotojornalista na rua. Por que você não contratou fulana, tal, não sei o quê, não sei o quê? Ah, não sei. Ah, não conheço. Ah, não consigo chamar. Então, a ideia, na verdade, é criar uma grande agenda. Essa é assim, o básico dessa plataforma, né? Então, é possível você localizar por atividade, por região, por estado, por cidade, por nome.
Várias já foram contratadas por serem localizadas na plataforma. Você depois comenta, né? E, além da plataforma, a gente tem um grande grupo de WhatsApp, é um grupo aberto, me procurem depois, é aberto para todo mundo participar, e é um grupo onde a gente troca trabalho, é um grupo onde a gente troca edital, divulga exposição, livros, e é um grupo assim de muita... eu preciso de uma assistente de produção na Paraíba. Então, assim, a gente faz muita troca de uma contratar a outra, né? Então, o projeto, na verdade, é esse movimento, né, da gente se fortalecer, se conectar, né, uma grande cooperação de mercado de trabalho, né? No fundo é isso, né, de mercado de trabalho, da gente existir. Então, o banco de dados que eu já falei, né, a cadeia produtiva, somos fotógrafas, artistas, etc. É urgente preencher lacunas de tempo e espaço, interligando-os em uma nova linha do tempo, e não permitir apagamentos, reescrever histórias que nos foram contadas ou apresentadas. Dá uma seguradinha, Thea. Quando eu criei a plataforma, que eu já tinha esse desejo, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, tal, mas eu estava pesquisando livros de coletâneas, de coletivos, né? Livros de catálogo de exposição, e me chamou muito a atenção um livro, A Fotografia na Construção da Imagem da Nação, 100 anos de fotografia no Brasil, de 1833 a 2033. Desculpa, eu nem escrevi aqui, falei de cabeça, errei. 100 anos. Das 163 biografias citadas, apenas 10 são mulheres. E, assim, é um período onde eu vivi na rua, onde eu conheci muitas fotógrafas. E, nesse universo que eu pesquisei, a gente não existia, a gente não estava lá. Então, o desejo do projeto também é uma caminhada para frente, caminhando para trás, reescrevendo esse tempo, né? Encaixando. Eu quero até fazer uma instalação depois com esse livro, que não vem a caso qual é. Toda vez que eu falo isso, eu queria deixar assim, muito claro que eu nunca questiono quem está. Eu questiono quem não está. Quem está lá porque está merecido, tem trabalho maravilhoso. Então, o meu questionamento é sempre por que não estamos, porque não estávamos, né? Então, esse é um desejo também de caminhar para frente e para trás, para a gente preencher aí esses buracos, né? Também tivemos uma grande Bienal de fotojornalismo em São Paulo, de 90 a 95, 137 autores, fotógrafos, apenas 8% mulheres. De novo, exatamente num período onde a redação do Estadão tinha 15 mulheres, na Folha tinham 10. Assim, no final da década de 80 e 90, a gente deu uma ocupada assim, muito legal nas redações. Mas, enfim, parte um pouco daqui, só para entender, né? Direitos iguais, espaço de visibilidade entre homens e mulheres, ainda é uma busca, né? Eu acho que a gente está caminhando bastante. É só a gente olhar para a plateia. Eu acho que a gente está caminhando. Demos assim passos longos, importantes, mas assim a gente sempre fica muito atenta, porque às vezes uma coisa que acontece derruba todas. Então, às vezes a gente cansa. Eu queria aproveitar nesse momento e declarar meu apoio e toda a solidariedade à fotojornalista Gabriela Biló, às jornalistas Thaís Oliveira e Patrícia Campos Melo, que têm sofrido ataques assim horrorosos nas redes sociais, ameaças de morte. Então, em nome das três, na verdade, é um apoio a todas e todos os jornalistas e fotojornalistas que estão na rua, trabalhando com medo hoje, né? E a gente precisa fazer o nosso ofício, né? Então, só fiz esse parênteses, que é muito importante.
Não existe democracia sem liberdade de imprensa. Não é uma frase pronta, gente. Isso é uma verdade verdadeira. E vamos superar, e a gente só supera todo mundo junto. Vamos lá. Volta um pouquinho só. Deixa eu ver a outra tela. Eu sei, me perdi. Não, volta. Enfim, avançamos, mas a própria necessidade de organizar exposições, coletivos, ações de gênero, algumas vezes de gênero e raça, né, evidencia o vácuo no sistema de arte. Então, é também uma coisa que a gente também presta muita atenção. As pesquisas têm contribuído para o resgate das fotógrafas não vistas, as visibilidades seletivas e as repetições. Também é uma coisa que eu encontrei muito nessa pesquisa, que as 10 pessoas citadas naquela primeira coleção, elas eram de novo citadas no outro catálogo, de outro. Então, assim, não existia uma busca ativa desse universo. Elas estão lá, elas foram validadas por um autor, por uma autora, então elas vão sempre, são maravilhosas todas, tá? Mas existe uma repetição, né, seletiva que vai deixando uma turma grande para trás. Vamos embora, até. Sabemos que as mulheres tiveram participação ativa na produção e mercado fotográfico desde o século XIX. Estas foram as inspirações e inquietações do projeto Mulheres Luz. Essa é uma história pessoal muito gostosa. Eu tinha 20 e poucos anos e uma televisão me considerou a fotojornalista mais jovem e a Mary Zilda a fotojornalista mais velha do país. Então, fomos para um programa. Eu, assim, uma moleca, mal sabia fotografar, e me deparo com ela ali, antes de entrar em gravação, faço essa foto, eu não tinha ideia de quem estava na minha frente. E, depois de um tempo, é que eu fui pesquisar. Nós duas começamos no laboratório, então era meio que uma prática, né? Ela em laboratório de hospital, de coisas cientistas, tal, e eu laboratorista de uma revista. Adoramos fotografar futebol. No programa de TV, eu não achei essa foto, mas tem uma foto dela com a saia, com as perninhas do lado. Assim, ela foi a única fotógrafa convocada para fazer a Copa de 1950. Foi um encontro lindo, né? Temos algo em comum. Começamos na revelação, ela num hospital enfermeira e área técnica, revelava e ampliava fotografias e raio-x. Eu, filmes de importantes fotógrafos numa revista, lá na Maria Antônia, no centro de São Paulo, onde tudo começou. De lá para cá, foi muita história, muita luta, conquistas, momentos difíceis, divertidos, e só agradecimentos aos amigos. Só agradecimentos aos 35, 40 anos de fotografia. E, quando eu voltei a pesquisar, não existe nada sobre a mulher que é considerada a primeira fotojornalista brasileira. Eu soube agora, bem recente, porque ela viu meu post no Instagram, de uma pesquisadora que está tentando, eu estou, inclusive, ajudando ela a buscar fotos. Então, realmente, é uma história que precisa ser contada. Não existe nada sobre ela. Existe? Não. Eu entrevistei ela para eles foto. Ela, claro, a Simoneta entrevistou todo mundo. Tem essa foto dessa. Tem uma foto linda. Exposição Presença é o primeiro projeto do Mulheres Luz. Como eu consegui fazer alguns projetos Mulheres Luz? Me inscrevendo em edital, perdendo e ganhando. Perdendo e ganhando. Então, essa é a primeira exposição, é um PROAC, uma lei do Estado de São Paulo. Então, foi o projeto Mulheres Luz. A proposta acho que são 35 fotógrafas, e a proposta era fotógrafas renomadas, fotógrafas iniciadas e iniciantes. Então, só um exemplo à direita ali, tem a Cláudia Andujar e a Bárbara. Então, é sempre alguém abraçando alguém mais velho abraçando alguém mais jovem. Então, eu fiz esses dípticos, tem Alice Bill, Gabriela, e por aí vai. Aí eu tive a alegria de poder trazer a exposição para o Foto em Pauta,
A gente ocupou um galpão que tem lá na vila, e a montagem ficou incrível. Assim, a gente fez um percurso, né, um caminho. Então, foi o segundo momento aí de estar caminhando com esse projeto. Agora, se não falo muito. Essa é uma das fotos, e eu amo essa foto. Acabou, não? E daí, assim, então, exposições. Das exposições, eu consegui fazer um festival online na pandemia, com a Lei Aldir Blanc. Então, esse é o segundo edital do Mulheres Luz. Conseguimos fazer o festival para lançar a plataforma, né? Então, estão aqui todas as mediadoras convidadas. Mediadoras convidadas, foram mesas incríveis, riquíssimas, né, de debate. Ângela, Georgia, Maíra, Rosane Borges, Érica, Simoneta, eu, companheira de Libras. E aí, um outro PROAC, eu consegui realizar o segundo festival, Mulheres Luz, agora presencial. Conseguimos fazer em São Paulo, em outubro do ano passado. Eu decidi assim, focar num tema, né? Eu pensei, não vou deixar uma coisa dispersa. A cidade já é dispersa, né? São Paulo é muito disperso. Tiradentes, a gente fica todo concentrado, a gente vive 24 horas no festival. Então, lançamos o tema memória para todas as atividades, né? Então, teve até uma brincadeira assim na rede social para as pessoas procurarem nos seus acervos, caixa de sapatos, se existia alguma mulher na família carregando uma câmera fotográfica. Então, tem várias fotos bem legais na primeira edição. A gente está lá na Vila Foto em Pauta. Fizemos várias convocatórias de foto única exposição, mostras de fotolivro, apresentação de projetos. Aqui foram as curadoras avaliadoras. Fizemos roda de conversa. Então, não quis fazer assim palco, então a gente fez literalmente assim uma roda, onde a convidada apresentava um único trabalho, um trabalho que tivesse atravessado a vida, a existência, né? Então, sempre era um tema único, para a gente sempre se aprofundar. Histórias que elas tinham vivido. Maíra, Luísa, Zaratini, e vamos lá. Estou falando muito. Tinha essa tenda incrível da Maria Starosta, que pode passar até, fotografando a Nair, e durante o festival nós fomos ocupando todo o espaço do festival com um varal. Então, a gente foi construindo varal e tiveram as oficinas. Então, o festival foi isso. Assim, eu considerei a roda de conversa, as oficinas, duas coisas assim bastante produtivas, ricas. Pode ir passando. Para as crianças também fizemos pinholes, bordados. Foi uma grande festa. E nesse festival a gente criou. O projeto consistia em ter uma redação dentro do festival. Então, a primeira edição Mulheres Luz, ela nasce a partir de uma redação que foi formada dentro do festival. Então, de terça a domingo, a gente criou tudo. Essa aqui é uma mesa sobre imagem, palavra e arte. E é por isso que a gente faz essas loucuras, porque a gente se conheceu dentro de redação de jornal. Para falar desse... Acho que agora eu passo a palavra para a Teia, falar um pouquinho dessa doideirinha nossa aí. Perdoa. Bom dia. Eu sou designer gráfica, sou responsável pelo projeto gráfico da revista Mulheres Luz. E, bom, a Mônica, um tempo antes desse festival, a gente se encontrou e ela traz a ideia da gente fazer uma revista quente. Para quem não conhece o mundo do jornal, o quente é tentar trazer a notícia mais fresca, mais novidadeira e rápido. Eu brinquei com a Mônica, a gente sai do jornal e o jornal não sai da gente. Então, foram 4 dias de festivais, a gente montou essa redação durante o festival. A gente tinha uma fotógrafa, a Thaís Bittar, ela ia registrando as oficinas, as conversas. Ela descarregava, a gente editava as fotos e ia montando as páginas durante o festival. Conversamos com uma gráfica, que achou que era uma loucura,
mas eles toparam receber os arquivos no sábado, no penúltimo dia, e no último dia a gente conseguiu, na verdade, eles até conseguiram entregar no sábado à noite uma parte da tiragem, e a gente começou a distribuir, durante as últimas conversas, a edição. Claro, o projeto gráfico tinha sido feito antes, e uma preocupação também do projeto gráfico foi procurar, que na fotografia também tem existe esse apagamento das mulheres, no mundo da tipografia, do desenho gráfico, não é diferente. Então, busquei tipografias que tivessem sido desenvolvidas por mulheres. Tem algumas editoras, hoje em dia, que estão se preocupando também em contar essa história das tipógrafas, a história da tipografia brasileira. Então, a revista ela tem os tipos, as letras foram desenvolvidas também por mulheres. Aqui é no sábado à noite, as revistas já em mãos, e no domingo a gente distribuiu todas. O que mais? Eu vou falar agora. Ela. Obrigada. Ensaiamos tanto. E aí, a partir de uma publicação conectada com um evento, a gente partiu para essa edição que a gente está lançando aqui no festival, que é uma edição de revista mesmo, pensada como revista, pensada como tema, né? Eu vou passar para você já. É edição Terras e Travessias, é sobre corpo-árvore, é sobre imagem e natureza. Nós temos nessa edição um artigo exclusivo para Mulheres Luz, escrito pela ministra do Meio Ambiente, Mudança Climática, Marina Silva. Eu queria pedir uma licença para ler assim, um mini parágrafo aqui e vou passar para a Simoneta. É a outra tela. Dizem que alguns povos originários da América e da África resistiam ao serem fotografados, pois acreditavam que suas almas seriam capturadas nas imagens. Talvez tivessem razão, mas seus descendentes, na atual geração, descobriram que as imagens, quando feitas por eles mesmos, podem revelar e libertar a força de suas almas, afirmando sua identidade, cultura, autonomia e altivez, e demonstrando que há uma antiga e sempre nova forma de viver em harmonia com a natureza e celebrar a vida. Bom dia. E depois de toda essa explanação fantástica da Mônica, né, então, de como nasce a publicação Mulheres Luz, essa revista, que ela já inova, porque uma revista impressa, né, que sai das telas e vem para a mão da gente, e que a gente pode folhear, olhar e se deter no tempo que quiser para se aprofundar, já é um passo muito revolucionário nesses dias de hoje, onde eu sou jornalista de formação, mas, dando aula, quando eu dizia para os meus alunos, leia o texto, eles falavam, o texto inteiro? Eu falava, não, só o título, já está muito bom, pelo menos vocês sabem do que eu vou falar. Está ótimo. Fico bem feliz. Não precisa nem ler o autor, o título já está bom. Então, eu acho que é bem importante a gente voltar a ter essas publicações. Estão voltando muitas publicações impressas. E o que é importante, e eu fico muito grata à Mônica, né, parceira de várias épocas, ter me chamado, porque eu começo como jornalista, eu sou crítica de fotografia, mas, de repente, eu viro professora. Nem eu sei por quê. Enfim, algum louco me convidou, e eu aceitei, e nós fomos indo. Mas a Mônica me trouxe a possibilidade de voltar àquilo que eu mais gosto de fazer, que é ser jornalista, que é escrever. Que adoro dar aula, me divirto muito, me irrito também, mas fico bem feliz. Mas eu gosto muito de entrevistar as pessoas, de ouvir a história e contar a história dessas pessoas. Por um acaso, eu acabei escrevendo sobre fotografia. São já 42 anos que eu escrevo e entrevisto fotógrafos, fotógrafas. E a Mônica me trouxe de novo esse frescor de voltar a quando eu comecei com 20 anos.
E o importante dessa revista que a Mônica pensou, né, porque a ideia é da Mônica, é que justamente fosse uma revista de conteúdo, não só de imagens e de entrevistas. Tanto que, nessa edição, quando ela me chama e a gente define os temas, né, terras e territórios, travessias e territórios, nem eu sei o que eu estava falando, travessias e territórios, a gente sempre, como é uma revista temática, semestral, a gente sempre pensou em temas mais amplos, não restritivos, onde a gente pudesse, indo ao encontro do que a Mônica também falou aqui o tempo inteiro, ir ao encontro desse abraço, né, de trazer o maior número possível de colaborações. Então, nessa edição, a gente tem uma entrevista com a Paula Sampaio, uma fotógrafa de Belém, maravilhosa, que fala muito da importância da literatura, né, no seu trabalho, como a literatura a ajudou a escutar. E ela tem uma frase muito linda, né, quando eu vou entrevistá-la, que ela diz: a fotografia me ensinou a ouvir. Né? Então, eu acho que essas ligações, né, a gente sempre fica falando, a fotografia me ensinou a enxergar, a fotografia me ensinou a ver. Claro, mas ela diz, ela me ensinou a ouvir. Né? Então, esse espaço do silêncio das imagens, da escuta, da paciência e não da rapidez em realizar. Né? Então, é uma entrevista bem interessante. A gente tem o depoimento da Isis Medeiros, fotógrafa mineira, né? Muito potente. Eu não ia usar essa palavra, mas obrigada. Muito potente, muito ativa, e que fez um trabalho lindíssimo, né, em prol aqui dos desabamentos, Brumadinho, Mariana, das barragens. Ela foi incrível, foi atrás, e ela escreve muito bem. O texto é dela. É um texto delicioso, então, essa história, quem fotografa, fotografa, quem escreve, escreve, não existe, nunca existiu. Você tem fotógrafos que têm textos maravilhosos e escritores, jornalistas que também produzem fotos incríveis. Pode ir. Bom, aqui eu destaco a belíssima foto que a Zuleika fez para a gente no Festival Solar, quando se apresentou a Graziele Turbide, que é assim uma fotógrafa importantíssima da América Latina, que fotografa os povos originários, né, as mulheres no México, super conhecida, e ela foi no Festival Solar em Fortaleza esse ano. Na verdade, a exposição foi no Centro Cultural do Cariri, mas a palestra foi no Festival Solar em Fortaleza, e a gente vê a potência da imagem da Zuleika, né, que, quando ela pega a Graziella, que, na verdade, é a grande fotógrafa, quase que protegida, né, por essa mexicana atrás dela. Né? Então, também trazer a Graziella jovem, né? É autorretrato, mas ela é mexicana, ou não? Quase que a protegê-la. Né? Então, também é uma coisa importante conseguir fazer essas ligações, e só quem tem um olho treinado e uma sensibilidade muito grande consegue essas imagens. Né? E aqui o ensaio da Luciana Whittaker, que ganhou o Prêmio Conrado Wessel do ano passado, e o Marco Ferrez, né? E é um trabalho que ela faz na Floresta da Tijuca, que foi destruída, refeita, e ela foi fotografando como a natureza se reapropriou do seu espaço. Né? Então, também esse espaço da devastação com, de novo, a construção. Então, é uma revista que tem crônicas, é uma revista que tem entrevistas, uma revista que tem depoimentos, não só da ministra, né, mas tem vários depoimentos, ensaios. Então, a gente tenta ser o mais completo possível. Essa foi a ideia da Mônica, justamente para que seja uma revista lida e que traga uma reflexão para a imagem. Então, essa é a ideia. A revista vai ser semestral ou com algumas edições especiais em algum momento, mas a ideia é ajudar na construção, na discussão e na reflexão do que é fazer a imagem na contemporaneidade. Né? Já passamos de algumas discussões rasas, agora é o momento da gente se aprofundar e refletir que imagens nós vamos deixar para quem vier depois de nós.
devolvo a palavra para a Mônica. Difícil falar depois dessas palavras. E a Simoneta, muito generosa, falou várias vezes, ideia da Mônica. Nenhuma ideia se constrói, se coloca em prática sem uma equipe. Então, essa revista, Terras e Travessias, a gente tem 37 colaboradoras, entre todas as matérias que a Simoneta falou, e muitas fotos únicas, contando um pouco o ensaio de cada uma. A gente fez uma pré-venda, nós temos 55 pessoas apoiadoras do projeto, que deu um gásinho para a gente ali começar, então foi muito importante. Só lembrando que, dentro do projeto gráfico, a gente também decidiu que as pessoas têm rosto, né? Então, todo mundo que tem alguma matéria, foto, enfim, na revista, a gente mostra quem é, coloca uma mini bio, e busca incessantemente quem foram os autores das fotinhos de perfil. Porque a gente tem uma regra nessa revista, que é: não existe fotodivulgação. Então, só entra foto... não existe fotodivulgação, não existe fotorreprodução. Então, a gente toma muito cuidado, né? Até é muito cuidadosa com isso, né? Ah, não sei, então procura outra, faz um selfie, tem muito autorretrato, está tudo certo. Então, só lembrando dessa construção coletiva. E, então, para encerrar, a gente escolheu a Amanda Perobelli como a representante fotojornalista dentro desse número. A Amanda percorreu vários desastres, tragédias e crimes ambientais, né? Diante da dor dos outros, da fauna e da flora, né? Rio Grande do Sul, Amazônia, Pantanal. E ontem nós acordamos com a notícia que a Amanda Perobelli foi uma das vencedoras da categoria ensaio do WordPress Foto 2025. Uma salva de palmas para a Amanda. O outro contemplado da América do Sul foi o Muzuki, que também está aqui com a gente no festival. Ano passado eu tive um prazer enorme de ser jurada junto com o Muzuki, que é um grande companheiro de júri e de boteco. Tivemos outros brasileiros também premiados esse ano, o André Coelho e o Santos. Esqueci. Anselmo, eu só lembro do sobrenome dele. Anselmo, com uma foto também do avião com o aeroporto alagado lá em Porto Alegre. Parece que o avião está pousado num rio. É uma imagem dos nossos tempos, né? Então, agradecer demais a mesa. Eu vou ler uma frase para abrir para as perguntas. Então, também eu tive uma oportunidade de conhecer a Carla, uma mulher do audiovisual, lá do Acre, de Rio Branco, e por causa de uma outra pesquisa que a gente está fazendo do Chico Mendes. E Marina Silva começa a coluna dela falando do Chico Mendes. Fiquei muito feliz. E nós tivemos, assim, a gente não se conhecia, conversamos 3 horas sobre árvore pela internet. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei: Carla, você vai escrever uma crônica sobre árvore para a revista. Então, eu queria encerrar, porque é uma coisa que me tocou bastante. Eu acho que a gente sair com essa mensagem é legal. Espero que, por alguns minutos, você deseje ser floresta, porque essa talvez seja a melhor resposta para a água... não é essa frase, desculpa. Estou tão emocionada. Gente, eu estou emocionada. Eu só queria dizer assim, eu estou muito feliz. Eu estou tão emocionada que eu abri a página errada. Como reflete Carla Martins, viver coletivamente como árvores, como floresta, protegendo uns aos outros, é a melhor maneira de ter esperança e acreditar de verdade em dias melhores para o mundo. Muito obrigada. Se puder acender a luz... Então, Mulheres Luz é um povo, gente. Tem exposição, tem plataforma, tem revista, tem festival. E nós estamos assim lutando num edital. Não sei se a palavra certa é essa, mas a ideia é ter um selo
para algumas publicações, para várias publicações, mas não uma publicação coleção, né? Eu acredito que cada trabalho tem uma característica, tem que ter um corpo, um peso. Então, é um selo para textos, imagens, sempre com a arte muito pertinho, né? Eu acho que assim esse nosso grupo, né? Eu e a Thea nos conhecemos lá no outro século. E a gente tinha uma sinergia na redação entre fotografia e arte que eu nunca tinha vivido em nenhuma redação. A gente pensava a revista, o produto, a matéria, do zero, as duas. Então, conforme a gente ia produzindo e fechando, tudo fluía muito bem, né? Então, é por isso que ela está aqui hoje. Quem quiser fazer alguma pergunta, acho que nós temos algum tempinho. A revista vai estar à venda agora na Vila, viu? Para quem a principal parte ela tem que para quem se interessar também em ver a revista, ou adquirir a revista, ela está à venda na Vila, lá junto com todas as outras livrarias. Esperamos vocês, quem quiser pegar a revista, né? Eu falei muito em segurar a revista, em olhar a revista. Então, estão convidados, todos, para irem lá, verem a revista e olharem, e esperamos as opiniões de vocês. Para pegar, não paga. Para pegar, não paga. Não sei se vai ter microfone. Como já está lá, desculpa. Esqueci de... Bom dia, Mônica, Simoneta e Thea. Muito obrigada pela fala de vocês. É um projeto muito importante, Mulheres Luz. Eu sou Michele Bastos, eu sou de Brasília, e eu tenho uma editora que chama Editora Estrondo, que é a primeira editora brasileira de fotolivros dedicada a publicar mulheres. E, com bastante dificuldade, nós emplacamos o 17º livro recentemente. Quando você fala em ocupar os espaços, eu acho que eu conheço um pouco dessa... Vou chamar de batalha, dessa batalha em primeira pessoa. Eu vejo uma mudança quando a gente fala em ocupar espaços por mulheres, por trabalho feito, pensado por mulheres. Eu vejo uma mudança, desde que eu comecei na fotografia, dos últimos 12, 13 anos, eu vejo alguma mudança sim, significativa, boa, poderosa, mas eu também vejo muita resistência, né? Quando você fala que são 3 nãos no edital para um sim, a gente que trabalha com esse tema também, com esse tipo de projeto também, a gente sabe que isso também passa pelo fato de que é um projeto feito e pensado por uma mulher ou por mulheres, né? E que isso, infelizmente, ainda está muito vivo. Tenho uma impressão que, muitas vezes, quando a gente fala em ocupar espaço por mulheres na fotografia, a gente está falando que uma mulher está encabeçando esse projeto. Isso é um problema? Não é, mas não pode ser só assim. Então, acho que a minha pergunta é muito sobre o outro lado. Eu vejo uma resistência muito grande nessa ocupação. Quando eu comecei editora, eu não tenho esse dado atualizado, mas, quando eu comecei editora, a pesquisa que eu fiz foi que, nas maiores editoras de fotolivro brasileira, naquele momento, que não é 2025, é 2016, né, já tem um tempo, a publicação chegava em algumas editoras a 10%, a 8%, era muito baixa. Hoje, na cidade que eu moro, a representação de mulheres artistas visuais nas galerias, algumas é de menos de 10%. As que têm mais 16, 17, dificilmente chega a 20. Então, acho que a minha pergunta é: o que a gente faz com esse resto do mundo que parece que está 150 anos atrás de um pensamento feminista? Acho que a gente tem que parar de ter medo dessa palavra também, né? Então, eu vejo uma mudança, uma permeabilidade do pensamento feminista na fotografia. Quando eu falo de fotografia, não estou falando em fazer um clique também, mas eu estou falando disso, de ter essa mesa, né? Que a gente possa escutá-las, vê-las, ouvi-las, ler, ter essa revista, né? Então, o que a gente faz com esse resto do mundo que parece que está 150 anos lá atrás, resiste a andar para frente, com uma certa violência? Não é violência de gritar, de bater, mas é a violência, às vezes, de compartilhar um palco com uma palestra e uma frasezinha ali ser dita com um efeito pensado, que vem dessa palavra que a gente tem tanto medo, que é machismo, né? Então, o que a gente faz com esse pedaço enorme que insiste em ficar para trás? Uau! Bom, primeiro, parabéns pela editora, né? Acho que nós participamos de uma mesa já, né, na pandemia. Parabéns aí pelo projeto. Antes de, não sei se responder, mas comentar a pergunta, eu queria só reforçar que eu esqueci de falar no começo, né? Então, o projeto Mulheres Luz
é sobre mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mulheres travestis e pessoas não binárias. Nós temos muitas pessoas não binárias no projeto, algumas chamadas de O, outras de A. E, então, são não binários, todas e todos muito bem-vindos. Até que um dia a gente vai ter uma publicação, a gente vai caminhar para ser um projeto sobre todo mundo, né? Entrevistar o Bob, né? O Paulo, mas a gente tem uma caminhada que a gente precisa estar junto agora, né? E essa coisa do dia a dia, né? Como eu não sei se eu quero chegar em tantas pessoas assim, mas no meu dia a dia, onde eu posso reverberar, eu falo sempre assim numa estratégia. Infelizmente, a gente tem que ter uma estratégia todo dia, né? Então, alguns anos atrás, os prêmios de fotografia, né, trazendo aqui um pouco para o nosso universo, saiu um resultado de um prêmio, tinha lá 50 comentários de mulheres, amigas, ativistas, feministas, batendo no prêmio. E eu sempre chamava todo mundo para conversar. Gente, eu fui jurada desse prêmio. Tinha 20% de inscrição de mulheres. Então, a gente não pode bater. Pode bater sempre que precisar. Mas, se a gente não se inscrever, a gente não vai estar lá. E, depois de uns anos, até acho que o ano passado, aqui, acho que até na convocatória do Foto em Pauta, e também no projeto Tempo Suspenso que a gente fez na pandemia, as inscrições de mulheres chegaram a 53%. Então, para mim, isso é uma estratégia. Se inscrever, vir, participar, ocupar, fazer crítica, né? Mas a gente precisa se colocar nos lugares e não só reclamar, né? Então, assim, bater em quem ganhou não conta comigo. Quem ganhou mereceu ou não mereceu, não me importa. O que me importa é quem não se inscreveu, né? E eu acho que nesse... Então, assim, é uma coisa cansativa. A gente tem que fazer todo dia. Quando eu vou postar coisas no feed de Mulheres Luz, não sou muito do factual, gosto de postar um pouco alguns projetos, tal, mas eu fico sempre muito atenta. Por exemplo, Rio Grande do Sul, né? Inclusive, tem uma amiga fotógrafa do Rio Grande do Sul aqui maravilhosa. Nos conhecemos numa live muito especial com 6 fotógrafos que estavam lá em campo. Não vou sair publicando qualquer foto. Eu espero, né? Então, acho que tem que esperar. De repente, eu consigo. Então, eu vou divulgar um fato jornalístico com a foto de uma mulher, tendo homens maravilhosos, fotógrafos ótimos, né? Lalo, Isaac, enfim, tem uma lista enorme de fotojornalistas. Mas, se a gente respirar e tiver um pouquinho de calma, a gente consegue veicular um fato com a foto de uma mulher. Então, essa é a minha estratégia que eu uso assim no dia a dia, né? E, principalmente, incentivar. É para isso que a gente tem esse grupo enorme no WhatsApp, que é para divulgar, principalmente, edital, concurso, prêmio. No último Marc Ferrez, eu acho que assim 80% dos premiados foram pessoas não binárias, travestis, trans e mulheres. Quando a gente fala esse dado, o Marc Ferrez eu posso falar com segurança. Os outros que eu falo não são dados científicos, porque não existia autodeclaração. Então, esse dado só é verdadeiro quando uma convocatória, então, todos os formulários que eu solto, eu coloco lá identidade de gênero, raça, idade, ano que nasceu, porque eu gosto de misturar todas as gerações. Então, esses dados eles só são corretos, né, quando existe a autodeclaração. Mas, pelo nome, assim, a gente tira uma média, né? Então, quando eu falo só tinha 8% de mulheres, é porque eu reconheci 10 nomes de mulheres, mas pode ser que seja um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, a autodeclaração é uma coisa muito importante. Então, eu achei difícil assim chegar nesses outros 100 milhões de pessoas, não sei como é que você falou, mas eu acho que é uma estratégia de dia a dia que a gente tem que usar onde a gente pode chegar. Se eu tiver que chegar no meu bairro, né, nesse grupo, acho que se todo mundo criar essa onda, né? Mas é isso. Eu acho que são estratégias que a gente tem que usar no dia a dia, sem ter medo de falar sobre machismo e feminismo. O que a gente faz com as outras pessoas, não sei, né? Se eu soubesse, eu ganhava na Mega Sena, que eu era mais feliz ainda e resolvia o problema.
Eu acho que cada dia a gente tem um passinho e um pedacinho. Por exemplo, eu e a Mônica participamos o ano passado do prêmio Conrado Wessel, né? Eram 3 mulheres juradas, 2 homens. E foi muito interessante, porque cada um de nós julgou em separado e depois nos juntamos para discutir as opções de cada jurado. E, antes do fim, nós praticamente entramos, os 5, já com quem seriam os premiados. Foi muito interessante. Ficamos horas lá discutindo, volta, retoma, mas já estava decidido. E, pela primeira vez, o Conrado Wessel, o primeiro, segundo e terceiro prêmio foram mulheres. Teve mulheres e 2 homens, né? Ou 2 mulheres e 1 homem. Esse ano foram 3 mulheres que ganharam o primeiro, segundo e terceiro lugar. Ensaios sem autoria, né? Ensaios sem Alguns autoria. trabalhos a gente não conhecia. Você vê as cegas, né? Senão fica muito fácil, né? Vamos escolher as mulheres. Né? Mas o mais importante, na minha opinião, né? Tem que falar de feminismo, tem que falar de machismo, tem que falar de misoginia, tem que falar de tudo, né? Mas o mais importante também é, a Mônica falou, por que não o Bob, né? Eu só estou usando você, porque você está aqui, desculpa. A próxima vez, você senta no meio. Não no centro, para não te enxergar. Por que não ouvir o Bob, o que tem a dizer sobre os trabalhos que a gente produz? Né? Porque... Não agora, hein? Mas, sabe, também chamar, porque eu sou que nem a Mônica, eu acho que tem que se falar, mas eu não acredito em exclusão, eu acredito em inclusão. Né? E quanto mais a gente incluir, maior número de pessoas para essa conversa, mais fácil fica, não sei se trazer os 150 milhões de pessoas. Né? Acho que isso, nem o Maracanã, sei lá. Claro, Sim. Claro, mas eu acho que quando a gente abrir, eu falei essa coisa já 2 vezes hoje, eu vou falar a terceira, que isso, para mim, talvez a minha parte de professora é fundamental. Quando a gente se abrir para a escuta, né, para a escuta do outro, a gente pode construir não só um país melhor, que é o que eu espero, né, mas a gente pode construir um entendimento melhor. E talvez essa nossa luta possa ser de braços dados e cada vez mais rápida de alcançar o que a gente esteja querendo. Esse nosso... Esse nosso movimento, não nosso aqui, tá? O movimento geral, né? Ele só vai caminhar e se consolidar se a gente tiver todo mundo junto, homens, mulheres. Inclusive, eu estou vendo vários homens, amigos aqui, que foram apoiadores na pré-venda da revista. Quero fazer porque eu estou olhando para 3 aqui ao mesmo tempo. Então, quero fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que nos apoiaram e nos encorajaram a fazer esse projeto. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Acho que aquela lá tinha levantado a mão. Eu queria fazer um agradecimento muito especial. Minhas companheiras de Libra, salva de palmas. É que agora eu olhei para ele e esqueci de agradecer no começo. Pode falar. Bom, meu nome é Lucília, sou de Curitiba e trabalho com fotojornalismo há 40 anos. Fotografia diária e sempre fui invisível nos festivais e já fui chamada de banco de dados em festival. E sou banco de dados com muito orgulho, porque eu sou fotojornalista, então eu tenho muita história arquivada, né? Então, fico bem feliz de estar vendo que o fotojornalismo está sendo representado dentro de um festival e onde a gente não, o jornalismo está perdido, né? Hoje em dia não existe a redação. Vocês criaram uma redação para vocês terem esse gosto de estar fazendo e produzindo uma coisa rápida e gostosa e com cheiro, né? Você pega. Então, é isso. Queria falar dessa importância de estar aqui ouvindo sobre fotojornalismo dentro de um festival. E minha pergunta é muito prática. Essa plataforma,
ela aceita banco de dados? Eu posso ser um banco de dados ou eu tenho que ser uma fotógrafa com conceito? Não, com uma você tem que pesquisa, ser com- quem você é. A Ok. gente quer conhecer histórias que te representem. É porque Lá assim- dentro você é um banco de dados. Você vai ter um nome, um e-mail, um É o que eu telefone, a quero sua ser, cidade. porque é isso que eu sou. É para Porque você não ser adianta- achada. Tudo é para você ser achada. Então, Tá. se a gente não faz a lição de casa das palavras-chave, das categorias, a gente não é achada. E é para você ser achada. Tá, e só para eu entender bem a plataforma, tem um material lá, as pessoas pesquisam, e se tiverem interesse de algum trabalho parecido com o meu, que o meu encaixe, me procure. Eu quero entender como é que funciona a plataforma. Eu sou uma usuária da rede Mulheres Luz. Como designer gráfica, às vezes tem uma matéria e eu preciso encontrar uma fotógrafa em Salvador. Eu entro, coloco por cidade, categoria fotógrafa. Vou lá e tem contatos. Eu contratei a Zuleika, a gente fez um trabalho junto, assim, Brasília. Então, você busca o que você precisa. Entendi. Então, e é aberto a qualquer pessoa que pode se inscrever. Então, você encontra e tem essa troca. E eu sempre, oi, tudo bem? Te encontrei na plataforma Mulheres Luz, preciso de uma freela para o dia tal, para fazer um retrato. Então, é esse o uso, de você encontrar uma profissional da área. É uma rede. Isso. É bem o que eu acho que é bacana. Por isso, o trabalho tem que representar o que você é. Porque você vai ser contratada pelo aquilo que você está dizendo, se mostrando. Né? Mas é isso mesmo. Tá, só para concluir, que a gente estava falando, a conversa era do feminismo e tal, durante todos esses 40 anos de trabalho diário no fotojornalismo, nunca tive um problema de machismo. Sempre me coloquei, sempre estive com o meu trabalho, igual a todos os outros fotógrafos que estavam comigo. E é isso, eu queria dizer isso, porque também fica muito, um homem, mulher, homem, mulher. Eu nunca tive dificuldade por ser mulher. Então, eu queria deixar esse depoimento. Ótimo. O tempo está quase acabando, que a Fiquei Gabriela já preocupada. Acho que, a gente apontou. recebeu Ela um falou: sinal. a hora Obrigada, que eu Lucília. aparecer, você se apressa. Acho que tem Só uma queria, última só uma, pergunta não, aqui. eu vou dar. Só queria, vai ser bem rápido. Eu sou jornalista também. Nós não somos banco de dados e não pense que fotojornalismo não é linguagem, não tem conceito e não tem pensamento, porque a gente tem o conceito da noticiabilidade, do que é notícia, e somos nós que sabemos como transmitir o que a gente está vendo. Então, nós não somos, que nem diz um amigo meu, quem faz registro é cartório, nós somos fotógrafos. Gente, com licença. Fotografia tem opinião. Eu estou fazendo hora para o microfone chegar desse lado. Eu desci aqui só Desculpa, para não poder vi, fazer não vi. a pergunta, desculpa. Pode ser 3 perguntas? Pode. Então, temos as 3 últimas perguntas. Evelyn, Maris e você. Não? Então, Só mais uma? Capricha. ai meu Deus, que pressão. Achei alguém mais bravo do que eu. Se eu fizer rapidinho, será que ela Tenho. pode fazer também? Vamos lá. Vamos lá, rápido. Bom, eu sou Maria Ribeiro. Desde 2013 eu faço fotografia feminista mesmo, assim, de gênero, ativista. Eu falo sobre mulheres, sobre corpos de mulheres, sobre como existir no mundo sendo mulheres, por que a gente não pode falar a verdade sobre os nossos corpos, por que a gente não pode contar as nossas próprias histórias. E eu já fui para a ONU, já fui para a Europa, já voltei. E a questão que eu sempre tive, eu e outras fotógrafas que fazem esse projeto, é que a nossa pauta é taxada de uma pauta identitária. Não, você fala sobre feminismo, mulher feminista, então você vai entrar ali naquela caixinha. Igual a não só a fotografia, né, a arte, a literatura, de pessoas pretas, de pessoas indígenas, de pessoas trans. E eu acho tão importante que, né, como a Djamila Ribeiro fala, não existe pauta mais identitária do que a homem cis hétero branco. Né? Essa é a pauta mais identitária do mundo. Por que a nossa pauta é chamada de identitária quando, na maioria das vezes, nós somos a maior parte da população? A população preta é a maior parte da população, as mulheres são a maior parte da população. E eu queria saber, né, dentro
dessa revista incrível que vocês fizeram, abordando tantos temas e ela sendo tão múltipla e representando, né, tantas mulheres tendo visões sobre várias coisas. Como que vocês lidam, ou já lidaram, ou entendem esse lugar de colocarem, né, os nossos trabalhos dentro de pautas identitárias? Ela está querendo saber das etiquetas. Não, é que eu achei que tinha uma imagem ali na tela. Lidamos da maneira mais normal. Elas estão sempre inseridas. Aqui ela está pouco inserida, teve alguma foto mais performance. A gente só mostrou assim bem um pedacinho mesmo da revista, para todo mundo ficar com vontade de ver. Mas tem algumas entradas, né, que tem um pouco de trabalho sobre corpo performance. E eu gosto muito desses trabalhos justamente inseridos dentro dessa fotografia documental, da fotografia de história, do fotojornalismo. Para mim, uma coisa conecta a outra. Então, eu lido de uma maneira muito normal. Na verdade, o único problema é quando o Instagram nos derruba. Esse é o único problema. Mas, assim, eu lido de uma maneira assim, absolutamente normal, edito de uma maneira muito normal esses trabalhos, né? Eu canso muito de crítica dessa coisa, sabe, da gente ser usada como pauta política, sabe? Isso está muito cansativo, mas eu lido de uma maneira muito natural. Isso que eu queria te falar. Eu queria muito que a Evelyn, ela está um tempão com a mão levantada, que ela fizesse a última pergunta, porque a gente vai falar bem rápido. Já passou? Então a gente fala já já. Ela está agradecendo pela importância do projeto. Agora, uma coisa que eu quero lembrar. Nós ocupamos, do mundo, menos de 17% de salas, galerias e espaços. E quando vocês... Ela está trazendo o dado que nós ocupamos 17%. Estou fazendo tradução simultânea. 17% nas galerias. E a outra coisa que eu acho que a gente não tem que esquecer, que os processos históricos, sim, se polarizam. Então, homens, colegas, solidários à nossa causa, neste momento, sim, nós precisamos fortalecer algumas pautas feministas, porque olha o retrocesso que a gente viveu, né? Aqui, agora. É, isso aí. Não pense que a gente está sofrendo macete, enchendo o saco de vocês, não. É muito difícil ser mulher da imagem, sabe? Então, é isso. Obrigada, Evelyn. Não, só queria saber se quem dormiu no ponto tem ainda a chance de ter o número 1 da revista. Quem dormiu no ponto, temos 40 edições do número 1, com uma promoção maravilhosa. A Teia tem uns 5 combos lá, né? Você pode escolher qualquer combo. Então, eu queria agradecer de coração a presença de todo mundo aqui, de apoio. Vocês aqui apoiam muito o projeto. Obrigada e bom dia para todo mundo.